Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live no canal A Era do Avatar. Hoje com o nosso queridíssimo irmão, Moacir Matos Pereira, que vai nos falar sobre, na série que ele está desenvolvendo, Espiritualidade Prática. Ele hoje, o episódio, ele titulou como Dize-me com quem andas, reticências. Eu acho que o tema é interessante, porque é um tema que tem muito a ver com o nosso dia a dia, com o satsang, que é a reunião de pessoas que buscam os mesmos objetivos, etc. Então, o Moacir hoje, mais uma vez, vai nos brindar com conhecimentos profundos. Quero pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, mas eu peço a vocês que, quem não tiver inscrito, que, por favor, se inscreva para fortalecer o nosso canal. Vamos dar início, então, já tem bastante gente esperando o nosso. Chamar o Moacir. O irmão Moacir, seja muito bem-vindo à nossa live, ao canal A Era do Avatar. Você que tem tão amorosamente dado uma força muito grande ao nosso canal com a sua fala, a profundidade do seu conhecimento, da tranquilidade e a verdade com que você passa esses conhecimentos. Então, eu sou muito grato à sua presença aqui. Eu também sou grato a todas essas pessoas que nos acompanham, algumas que já estão conosco aqui. Aqui nós temos um comentário de Verônica Salgueiro, mas o Willington e a Verônica estão usando o celular dela. Então, certamente, o comentário pertence aos dois. Verônica Salgueiro, Willington Alcântara, Inês Cabral, nossa irmã lá do Nordeste, Ana Fernandes, Fátima Mendonça, a Sônia Mesquita, lá de São Paulo, que nos ajuda muito na divulgação do canal, Fátima, tem aqui o sobrenome, Maria do Socorro Silva. Outros, naturalmente, vão entrar no decorrer da live. Agora mesmo é a Verônica Costa. Sejam todos bem-vindos. Moacir, eu vou passar para você agora, para você iniciar, cumprimentar o pessoal e iniciar a nossa live. Saudações a todos que estão nos assistindo e que irão nos assistir. Esperamos que não seja o Moacir que participe dessa live, mas o Moacir como instrumento. Mas quando nós pegamos o microfone, por exemplo, a gente até às vezes se pergunta, mas o que é que eu faço com esse microfone aqui? Porque eu tenho que aprender, né? Eu tenho que receber ensinamentos, tenho que vivenciar. Mas então nós estamos aqui à disposição para participar, né? Fazer reflexões sobre vários temas que possam enriquecer a todos nós. E com relação a esse professor, Moacir, o verdadeiro professor é o que mais aprende. É isso mesmo. Já dizia o Sócrates, quanto mais eu sei, mais eu sei que não sei. Quer dizer, quanto mais a gente descobre, quanto mais a gente adquire conhecimento, como se estivéssemos subindo uma montanha. O panorama se amplia. Quanto mais nós subimos, mais o horizonte se amplia. Aí você começa a perceber que o que você desconhece é muito maior. Isso em termos de personalidade, né? Em termos de Atma, é diferente. Em termos da real natureza do ser, toda a sabedoria jaz dentro de nós, esperando a oportunidade de expressão. Mas, com relação ao tema em si, dize-me com quem andas.
Quer dizer, esse é um ditado popular, né, que já aprendemos, todos nós, há muitos anos, falando da importância, né, das amizades, das companhias e dos variados ambientes que nós frequentamos. E a gente pensava que esse era um ditado mais existente mais no Ocidente, no Brasil ou no Ocidente. Mas é interessante que existe uma mensagem de Sai Baba, quer dizer, na Índia, que ele começa assim, nessa mensagem. Dize-me com quem andas, que te direi quem és. Quer dizer, é uma mensagem iniciada com esse ditado tão conhecido nosso. O Sai Baba continua. Assim, primeiramente, ande em boa companhia. Então você se tornará um bom indivíduo. Você não precisa adquirir a bondade em algum lugar, pois ela é inerente à sua natureza. Quer dizer, então essa bondade, essa elevação espiritual faz parte de nossa natureza, aguardando condições propícias para se desvelar. E as companhias, segundo todos os grandes mestres do próprio Sai Baba, as companhias são muito importantes na nossa vida. A gente já conhece aquela palavra em sânscrito, que é satsanga, que é reunião para o encontro da verdade. Normalmente é traduzido assim, entendido assim. Mas faz parte da nossa disciplina espiritual, de nossas práticas espirituais, do nosso sadhana. As boas companhias fazem parte do nosso sadhana, né, do conjunto de disciplinas espirituais, que vem a favorecer esse desvelar da realidade interna, quer dizer, vai purificando todo o ser, de modo a permitir o aflorar dessas qualidades divinas que nós trazemos dentro de nós. Agora, nós sabemos, por exemplo, que todos os seres da natureza têm o seu campo de energia, eletromagnético, ou relacionado a outros tipos de energias que talvez até nós desconheçamos ainda. Certa vez nós ouvimos um médico numa entrevista, isso há muitos anos atrás, dezenas de anos atrás, comentar que não tinha sentido falar em campo magnético no corpo humano. Nós até estranhamos isso na ocasião, porque um médico que estuda física, que estuda química, dizer que não existe magnetismo no corpo humano. Como a gente sabe que todo o corpo humano, falando em matéria, em corpo físico, todo o corpo humano tem característica eletromagnética, né? Tudo que ocorre dentro do corpo humano se reflete dentro de um aspecto magnético ou eletromagnético. De todas as funções, toda a fisiologia que acontece dentro do corpo humano acontece segundo reações químicas. Quer dizer, impulsos elétricos são enviados ao cérebro, que captam esses impulsos e transformam em imagens, em sons. Então, tudo acontece segundo reações químicas. E falar em reações químicas, nós temos que falar em eletricidade. E quem estuda química sabe que as reações químicas acontecem segundo trocas de valências, de cargas elétricas. Os eletrocardiógrafos medem diferença de potencial. O eletrocardiógrafo e eletroencefalógrafo medem diferenças de potencial, quer dizer, voltagem. Os detetores de mentiras se baseiam em galvanômetros, que detectam correntes elétricas. Então, todo o corpo tem uma estrutura eletromagnética e tem um campo de energia que se forma contornando todo o corpo. Quer dizer, contornando todo o corpo e se irradia através dos espaços, a gente nem tem ideia até onde vão essas energias. Os nossos pensamentos, por exemplo, até onde vão os nossos pensamentos?
Nós não temos ideia. Se nós pensarmos agora no planeta Marte, planeta Netuno, será que essa energia mental não está indo a esse destino? Então, nós não sabemos nada sobre nós. Não sabemos nada sobre nós, a natureza do ser, em termos de realidade interna, e nem com relação à própria personalidade, à matéria. Inclusive, falar em matéria hoje em dia é delicado, né? Porque hoje em dia a pessoa decide dizer, eu sou materialista. Então, a pessoa parece que não está muito bem atualizada com relação às pesquisas modernas, científicas. Porque como nós podemos ser materialistas numa época em que se fala que tudo é energia, que a matéria é energia concentrada, e que a matéria sólida não tem mais sentido. E quando nós nos aprofundamos dentro desse conceito de matéria, nós vamos percebendo que nós vamos encontrando cada vez mais vazios. Então, essa ideia de matéria sólida perde o sentido à proporção que nós vamos crescendo, inclusive ficando a par de pesquisas mais modernas no campo da própria matéria. Nós sabemos, por exemplo, que todos os corpos têm influência entre si. O próprio Newton, por exemplo, Isaac Newton, né, um dos maiores cientistas que passaram pela Terra, ele já dizia que a gravidade explica os movimentos dos planetas, mas não pode explicar quem colocou os planetas em movimento. Deus governa todas as coisas e sabe tudo o que é ou que pode ser feito. Quer dizer, o Newton tinha essa abordagem científica, materialista, entre aspas, mas tinha um conceito sobre Deus. Quer dizer, era uma pessoa dedicada a esses temas espirituais, quer dizer, temas voltados para a causa, para Deus. Quer dizer, nessa mensagem diz que Deus governa todas as coisas e sabe tudo que é o que pode ser feito. Mas é dele a lei gravitacional, né, entre os astros. E segundo a fórmula desenvolvida por ele, existe um campo de atração entre os corpos, principalmente os corpos celestes, em função das distâncias entre estes astros e das massas, da quantidade de massa desses astros. Então não é nenhuma novidade para a ciência essa relação íntima entre campos de energia e de corpos, de maneira geral. E dentro da própria eletricidade, existe também uma lei que diz que as cargas elétricas são atraídas entre si, em função da distância entre esses campos elétricos e a quantidade de carga elétrica desses campos. Então, a gente vê que tudo tem relação de aproximação, até de repulsão, no caso de cargas elétricas. Então, não é nenhum mistério, nenhuma novidade, essa ideia de que existe uma relação íntima entre todos os seres da natureza. Quer dizer, todos os campos energéticos têm uma relação entre si. Porque todos nós temos esse campo energético. Hoje em dia, nós temos até a máquina Kirlian, que fotografa o efeito Kirlian, que muita gente diz que é aura, mas na realidade a máquina Kirlian está estimulando uma coisa que é invisível, que é aquele envoltório luminoso, né, chamado de aura, e a máquina intensifica, faz com que essas centelhas, esses eflúvios luminosos, sejam vistos a olho nu, quer dizer, dentro de uma câmara escura. Então, nós não podemos negar a influência, por exemplo, dos astros sobre as nossas vidas. Negar a influência dos astros, por exemplo, sobre a Terra, é o mesmo que negar a influência do Sol
vamos ficar no sol de meio-dia, vamos ficar 2 horas no sol, para ver se nós vamos pegar fogo, nossa pele vai arder. Como não sentir a influência do sol? E, inclusive, em termos da própria vida nossa, que depende do sol. Depende do sol. Nosso plantio, a nossa lavoura, depende do sol. Então, a gente afirmar que os astros não têm influência sobre nós, parece que é não perceber a realidade. Não perceber, por exemplo, que a Lua exerce influência sobre a cultura das plantas, da lavoura, não exerce influência sobre as marés. Diz-se até que a Lua exerce influência sobre a nossa mente, tanto é que na Índia existe o Festival de Mahashivaratri, baseado nessa ideia de influência da Lua sobre a nossa mente. Agora imagine só, a Lua exerce influência sobre as marés, quer dizer, influência sobre o líquido, no caso aí a água. Exerce influência sobre a seiva dos vegetais, havendo época propícia para plantio, para colheita, etc. Então, o nosso corpo, a maior porcentagem é de água. Como a Lua não vai exercer influência sobre o corpo humano? Então, alguém pode conjecturar, por exemplo, a influência da Lua sobre a mente pode ser a influência da Lua sobre o cérebro em função dos líquidos existentes no cérebro. Não, tudo bem, aí a ciência vai explicar detalhadamente como é que é essa influência. Mas nós estamos aí rodeados de provas da influência de seres e de astros sobre a vida aqui na Terra. Alguns planetas, por exemplo, são descobertos, alguns planetas, inclusive aqui no Sistema Solar, foram descobertos baseados em interferência sobre a órbita de um outro planeta conhecido. Então, existe um planeta que tem a sua órbita conhecida. Só que em determinado trecho, esse planeta conhecido sofre um desvio. Então, a astronomia começa a pensar, não, se a trajetória desse planeta conhecido está sendo observada, sofreu influência de algum corpo celeste, porque esse corpo celeste deve ser algum planeta também que esteja em alguma órbita, influenciando a trajetória desse conhecido. Então começa a se pesquisar naquela região e descobre o tal planeta que era desconhecido. Uma coisa que era dito, que a luz, por exemplo, não era influenciada por nada, quer dizer, a ideia que se tinha é que a luz não sofria interferência, pelo menos dentro do meu conhecimento muito rudimentar, científico, a ideia que a gente tinha era essa. A luz não sofria qualquer tipo de influência. Só que o Einstein afirmava que a trajetória da luz era influenciada pelo campo gravitacional do planeta, pelo campo gravitacional. Então a gente não entendeu como é que o Einstein podia afirmar. Porque o Einstein era intuitivo, né? Ele não fazia experiências, era tudo baseado em intuição, em inspiração. E isso foi confirmado alguns anos depois, por ocasião de um eclipse solar. Inclusive foi observado no Nordeste do Brasil, uma eclipse esteve no Nordeste do Brasil. Então a gente percebe que até a luz é atraída por campos gravitacionais. E no nosso caso, por exemplo, aqui da Terra, nós temos o nosso peso, quer dizer, a Terra está exercendo influência sobre nós. O próprio campo gravitacional da Terra está exercendo influência sobre nós naquilo que nós chamamos de peso. E esse peso varia de planeta para planeta, em função do campo gravitacional de cada planeta. Na Lua, por exemplo, que é o nosso satélite,
o campo gravitacional é bem menor. Então, os astronautas lá eles ficam saltando, né? Eles não ficam andando normalmente como nós. Em Marte, a gravitação também é menor, né, do que a nossa. Então, o peso vai ser menor. Então, a gente percebe plenamente que existe uma influência muito grande entre todos os seres da natureza. Então, a gente não pode negar essa influência. Todos os seres entre si são dependentes, são influenciados por campos de atração ou de repulsão em função da atração, da afinidade ou falta de afinidade. Então, a própria vida nossa é recheada de influências entre todos nós. Nós temos, por exemplo, dentro da parapsicologia, a gestesia, a psicometria. A psicometria se resume em nós conseguirmos ver ou ler as vibrações dos campos energéticos existentes em qualquer corpo, outro corpo. Quer dizer, existem pessoas dotadas desse dom. Então, a pessoa com esse dom olha, por exemplo, uma mesa, no museu, por exemplo. Ele pode ver ali imagens e toda a história daquele móvel, desde a Idade Média ou mais antiga ainda. Então, objetos de milhares de anos atrás, quer dizer, um sensitivo com boa capacidade de percepção, em termos de psicometria, ele pode ver cenas, quer dizer, ver toda a história daquele objeto. Então, a gente, por exemplo, tem que ter até uma certa atenção quando a gente adquire um objeto de muito uso, de pessoas que a gente não conhece. Então, é bom sempre a gente fazer uma prece, ou cantar um mantra, fazer uma imposição das mãos, em coisas que a gente adquire. Aquela própria terapia, acho que é cinesiologia, acho que o nome antigo era balanceamento muscular, que a pessoa, o próprio corpo se comunica com o terapeuta. Porque há uma transmissão ali de energia, um significado, para que haja uma leitura da situação de saúde do observado. Isso é mais um exemplo, né? Pois é, a gente é recheado de exemplos desse tipo, cada um é dentro da sua tradição, do seu país, com a sua história, conhece exemplos desses de percepção dessas vibrações, né? A própria radiestesia, você vê a radiestesia, que a gente, às vezes, a pessoa não acredita que existe um aurímetro. Quer dizer, o aurímetro é um instrumento que o radiestesista usa para achar objetos perdidos, para descobrir, por exemplo, se uma criança que vai nascer, se é um menino ou uma menina. Até o Ministério da Agricultura, alguns órgãos do Ministério da Agricultura, municipais, usam sensitivos que têm o dom da radiestesia para descobrir nascente de água, mananciais de água. Isso é comum. Nós conhecemos aqui em Caxambu um senhor que trabalha com isso. Então, eles são contratados para descobrir veios de água. Então, pode descobrir petróleo, jazidas minerais, objetos perdidos, dependendo de cada um. Então, você vê que todos os corpos irradiam energia. E aí a gente percebe também a importância das boas companhias, porque nós sabemos que todos esses seres têm um campo gravitacional e influenciarem facilmente outras pessoas. Então, é um assunto vasto que merece uma abordagem ampla. Se a gente fosse comentar sobre esse assunto de uma maneira muito ampla, nós teríamos muito assunto para desenvolver em função das muitas experiências que existem nesse sentido. Por exemplo, existem estimuladores de crescimento de plantas. Então, você coloca uma planta dentro de uma bobina, por exemplo, circular, uma bobina circular, e bota a planta dentro de um vaso
no interior desse campo magnético, dessa bobina. Então, existem em eletrônica circuitos próprios para a montagem de aparelhos assim, que possam estimular o crescimento de plantas. E nós já até comentamos isso uma vez passada, nós já fizemos experiência nesse sentido com sementes de feijão, por exemplo, de você botar em 2 potezinhos de plástico com algodão, né, botar uma semente em cada copo, regados igualmente, quer dizer, o tratamento físico era igual. No mesmo momento, a mesma quantidade de água, só que para uma semente, nós fazíamos concentração e fazíamos imposição das mãos, transferindo energia para a planta. E essa planta que recebia essa energia, esse estímulo, crescia muito mais rapidamente do que a outra. Isso nós fizemos várias vezes. Então, quer dizer, é o campo magnético nosso, o campo energético. Então, essa transferência de energia acontece naturalmente. Às vezes a gente está dentro de uma condução e a gente sai meio contrariado, a gente entrou bem, né, dentro daquele tumulto, e sai meio desarmonizado, não sabe por quê. Quer dizer, a gente não tem ideia do ambiente que nós frequentamos, onde nós possamos estar, nas companhias de determinadas pessoas. Não temos ideia. O próprio mal-olhado, né? O próprio mal-olhado, é uma expressão muito conhecida, muito tradicional, o mal-olhado. E no nosso caso, por exemplo, se uma pessoa está muito bem psicologicamente e de saúde, muito bem, e uma pessoa perto de nós está debilitada e não está bem psicologicamente, emocionalmente, isso é uma coisa natural. A que tem maior quantidade de energia, naturalmente vai ceder energia para outra pessoa que está debilitada. Então, essa pessoa que está com energia positiva, com boa saúde, mas ela está bem equilibrada, então ela não se deixa influenciar pela intranquilidade, pela falta de harmonia da outra que está debilitada. Mas é uma situação natural, como em hidráulica existem os vasos comunicantes, quer dizer, uma caixa d'água no nível mais elevado. Ela tende a transferir, né, água para a que está no nível mais baixo, isso é natural. Então, no caso de carga elétrica, por exemplo, se nós colocamos 2 cargas próximas, uma positiva e outra negativa, se nós unirmos essas 2 cargas através de um fio, vai haver naturalmente a condução da carga que tenha mais elétrons, né, que seja mais carregada, pela de menor quantidade de elétrons. Isso é uma coisa natural. E nós somos carregados de cargas elétricas e de outros tipos. Então, naturalmente, nós transferimos carga para as pessoas que estão à nossa volta, principalmente debilitadas. Então, essa é uma condição natural. E se você, propositalmente, através da vontade, você procura transferir energia, isso acontece. É o passe. Tem várias filosofias hoje em dia que usam a imposição das mãos como transferência de energia. Os messiânicos praticam o jurei, né? Jurei, transfere energia. Né? Há também aquele outro... Então, a influência normalmente ocorre. Nós tivemos uma experiência muito interessante lá em Niterói, na casa em cima do morro, onde funcionava o Centro-Site de Niterói. Alguém foi lá em casa uma vez, dizendo que o senhor estava caído no barraco dele. E era uma ladeira, tinha uma subida, o barraco estava num declive. E ele tinha uma deficiência numa das pernas. Ele usava muletas. E ele caiu numa posição de cabeça para baixo, que ele não tinha condição de se levantar. Então alguém foi lá em casa me chamar, ajudar, e estava chovendo.
Quando nós entramos na casa dele, nós vimos que estava numa posição que ele não podia se levantar, inclusive estava todo sujo, né? Tinha feito as necessidades dele na roupa, e deitado no barro ali, úmido, estava chovendo. E nós conseguimos, com a ajuda de um amigo, levar esse senhor lá para casa. Levamos lá para casa. Na época ainda não era centro cegado. E lá nós demos um banho nele, né? E colocamos no salão, que veio até ser o salão onde havia as reuniões de centro cego. Colocamos ali no salão, ele limpinho, botamos a roupinha dele. Interessante que toda vez que a gente fazia alguma coisa que ele levasse um nível vibratório, ele ia se desligando do corpo, parecia que ele ia embora. Ele começava a ver enfermeiros no campo, invisível. Ó, esses enfermeiros estão chegando, ele não tinha força para se levantar. Mas ele levantava a cabeça, o tronco, na parte dos ombros, querendo se levantar para ir ao encontro dos enfermeiros que tinham vindo buscá-lo. Então, toda vez que a gente fazia, por exemplo, começava a meditação, ali do lado dele, ele deitado ou sentado, ele ia se desligando, ia embora. Eu falei, esse homem vai embora aqui dentro de casa. Aí eu fazia umas massagens na testa dele e tal, para ele não ir embora. Mas toda vez que eu fazia alguma coisa que desse ensejo a essa elevação espiritual, é isso que acontecia. Conseguindo depois que ele fosse levado para o hospital, foi uma aventura assim que não cabe aqui o tempo para contar a aventura que foi com chuva, fazer médico subir lá em cima, naquela escadaria, sem maca, porque não foi encontrada maca na ambulância, aquela cama de ferro, subindo no morro, com chuva, com barro, e descer com ele para levar lá no hospital. Isso foi uma aventura. Mas é interessante que em algum momento a gente deitou do lado dele, paralelamente ali. Ele, e a gente ficou relaxando um pouco. Quer dizer, pelo fato de nós termos relaxado um pouco e quase dormir, nós cedemos muita energia para ele, assim, inconscientemente. No dia seguinte, nós não tínhamos força direito nem para ir trabalhar, de tanto cansados estávamos. Quer dizer, aconteceu naturalmente. Então, isso é uma coisa que naturalmente acontece, quer dizer, entre nós já existe uma troca de energia. Todos nós somos interligados por campos de energia. Todos nós. Não somos simplesmente fios que nos ligam. São os próprios campos, né, de radiações nos inundam, né, e nos fazem nos tornar também um só campo de energia de uma forma geral. Hoje em dia existe até o Teremin, não sei se alguém conhece o Teremin, é um instrumento equipado com duas antenas, tem uma antena vertical e uma horizontal. Então o músico, ele coloca uma mão perto de uma antena, a outra mão na outra antena. Com a aproximação, o movimento de uma mão, ele vai alterando o campo de energia, de ondas eletromagnéticas de cada antena, produzindo a música, uma coisa que é incrível, do mundo, isso eu já vi. É do mundo moderno. Quer dizer, olha só como é a nossa mão, sem encostar na antena, apenas aproximando e afastando, interceptando esse campo de ondas eletromagnéticas, consegue produzir música. É importante a gente citar esses exemplos para mostrar que a influência existe, né, entre todos os seres da natureza. Todos nós temos essa influência recíproca em termos de vibrações. Só que a gente não pode ser escravo dessa dependência, porque a gente vai purificando todo o ser e nos tornando cada vez mais independentes de qualquer influência externa. Temos esse poder de transcender todos os liames que nos criam dependência de qualquer coisa na vida. Quer dizer, a nossa felicidade, a nossa alegria de viver, a nossa harmonia, a nossa paz, não pode depender de nada externo.
Quer dizer, nós estamos aqui, como disse Sai Baba, como a flor de lótus, que vive no pântano, mas que não depende do pântano. Continua com a sua pureza incólume. Então, nós estamos aqui para despertarmos essa transcendência, atingir o moksha, que é a liberação. Inclusive, existe uma frase que hoje em dia se usa, né? Normalmente a gente recebe pela internet: não diga a Deus que você tem um grande desafio, quer dizer, um grande problema. Diga ao problema que você tem um grande Deus. Quer dizer, mudando só algumas palavras, nós diríamos: não diga a Deus que você tem um grande desafio, porque Sai Baba diz que não existem problemas, existem desafios. Não diga a Deus que você tem um grande desafio. Diga ao desafio que você é um grande Deus. Não tem. Deus não é propriedade nossa. Diga ao desafio que você é o grande Deus. Quer dizer, essa é a nossa realidade, o ser real que nós somos. Só que quando o Sai Baba nos traz esses variados ensinamentos com relação à importância dos ambientes, das nossas companhias, das nossas amizades, ele está falando porque existe realmente influência no mundo atual entre muitas pessoas, a maior parte da humanidade. A maior parte da humanidade ainda está sendo influenciada por vibrações as mais variadas possíveis. E nós não temos ideia, a mínima ideia da influência que nós estamos recebendo no dia a dia de nossas vidas. Nós comentamos outro dia sobre uma experiência que nós ouvimos falar na década de 1960, já naquela época, se falando em efeito subliminar. Aquela ideia do filme 16mm no cinema. Colocou-se propaganda de um refrigerante em alguns quadrinhos da fita de 16mm. O olho humano não consegue fixar um quadrinho isolado, tornar isso consciente. É porque é bom explicar que um filme, hein, Moacir? Um filme é uma sequência de múltiplos quadros. Nada mais que isso. Imóveis que se tornam, dão a ilusão de movimento à medida que eles vão passando numa velocidade X, né? Pois é Maia, né? É ilusão. É. Então, colocou-se propaganda do refrigerante em alguns quadrinhos, só que na hora da saída do cinema, do salão, havia o barzinho ali na entrada do cinema. Muita gente que ia saindo do salão, da sala de projeção, ia nesse barzinho e pedia o tal refrigerante. Quer dizer, então nós não temos ideia, nos dias atuais, olha só, isso foi em 1960, por aí. Nós estamos no ano 2022. A tecnologia, em conjunto com a psicologia e com a medicina, que conhece cada vez mais profundamente os meandros do cérebro, todas as repartições do cérebro. Olha só, a tecnologia, junto com a psicologia, com a própria medicina, principalmente do cérebro, o que se consegue, a gente não tem ideia. Outro dia a gente viu um pisca-pisca no celular, a gente não sabe o que houve. Será que é alguma propaganda? Porque logo depois apareceu uma propaganda, alguma coisa assim. Olha, nós estamos o dia inteiro sendo bombardeados, inundados de vibrações as mais variadas possíveis que nós nem conseguimos imaginar. Agora, vê só a importância das práticas espirituais, do nosso sadhana, no dia a dia de nossas vidas. E não só a influência dos outros planetas, de todos os corpos à nossa volta, mas de coisas até propositais, com intuitos os mais variados possíveis. Interessante que o Sai Baba faz umas comparações muito interessantes. Aí, por exemplo, ele diz: um pedaço de pedra em um parque público é uma coisa muito mal cuidada e mal usada. Os cães de rua frequentemente o sujam, mas deixem que a pedra
entre em contato com um escultor ou com seus alunos. Converta-se em uma encantadora imagem e seja instalada em um templo, para que receba a homenagem de milhares de pessoas, talvez durante séculos. Olha só. O Sabá, no exemplos simples, ele faz uma analogia com o satsang. E ele diz: a amizade de pessoas boas e piedosas ajudará lenta e seguramente a corrigir e a purificar as pessoas propensas a afastar-se do caminho reto até a realização. E é uma coisa muito interessante que a Sababa se refere, é com relação à questão não só qualitativa, mas quantitativa. É interessante isso quando ele fala, por exemplo, ele diz, quando um fumante se une a um grupo de não fumantes, há uma grande possibilidade de que renuncie a esse mau hábito. Mas quando um não fumante cai em um grupo de fumantes, é muito provável que prontamente se torne uma vítima. Muito parecida é a influência sutil das pessoas com as quais cada uma se reúne. A companhia que frequentam deve ser, olha só, qualitativa e quantitativamente mais elevada e maior que a companhia na qual atualmente estão. Olha só, interessante quando ele fala em quantidade e qualidade, quer dizer, não só a qualidade, mas quantidade também. Quando um fumante frequenta um grupo de pessoas não fumantes, há uma possibilidade de que o fumante renuncie a esse hábito. Certamente, quanto maior o grupo, maior será a influência sobre o não fumante. Né? Pois é, então ele diz, todas essas modificações acontecem devido à associação com outros. E tem um exemplo aqui interessante também, ó. Se um pedaço de carvão negro é mantido nas proximidades do fogo, também começará a arder. Nesta analogia, o carvão negro constitui sua ignorância, e o fogo chamejante a sua boa companhia. Ao juntarem-se ambos, aquela porção de sua ignorância exposta aos efeitos da boa companhia será dissipada. Agora, e é interessante, porque com relação à qualidade e quantidade, o Sabá faz ainda uma ressalva aqui. É bom sempre a gente esclarecer que essas mensagens de Sai Baba, que nós recebemos, por exemplo, através do pensamento do dia, e outras mensagens avultas, elas fazem parte de discursos de 1 hora, 1 hora e meia. Então, essas mensagens não são isoladas, elas fazem parte de um contexto geral. Mas, de qualquer maneira, são importantes mesmo analisadas em trechos. Com relação à quantidade, por exemplo, olha o que você vai falar. Pode-se argumentar que se cada um se mantém à distância e não exerce nenhuma influência sobre este tipo de pessoas, as más companhias, é possível que termine por prejudicar a sociedade e o país. Alguém pode até sugerir que se deve acercar-se delas nessas circunstâncias, para aconselhá-las positivamente e fazer com que mudem de comportamento. Olha só as considerações do Sabá com relação a essa questão da dúvida de a pessoa se afastar das pessoas que necessitem de ajuda. Então ele continua. O que devemos fazer é avaliar a situação e determinar até que ponto devemos nos manter afastados e sob que circunstâncias. Se existir uma fé firme em nossa própria capacidade e honradez, e a confiança de que temos a capacidade de sustentar o bem em nós, então haverá sentido em nos acercarmos de tais pessoas e colaborarmos em sua transformação. Caso contrário, se não há força
suficiente em nossas convicções e qualidades, não faz sentido algum tal aproximação, pois corremos o risco de perdermos a débil força que temos. Somente quando somos capazes de incrementar o bem em nós, tanto em qualidade como em quantidade, abrir-se-nos a possibilidade de mudar, até certo ponto, pessoas com qualidades negativas. Olha só que interessante. Aí você vê a importância do satsang. Se você vai ajudar uma pessoa ou outra, tudo bem, ou várias pessoas, mas se você vai ajudar um grupo de pessoas, a importância da organização no satsang, é um grupo de pessoas imbuídos desse propósito, não que vão só para dizer que fizeram caridade, quer dizer, é preciso vivenciar o serviço serviço altruísta. E ele dá um exemplo, olha, se vocês tomam uma taça com água e procuram vendê-la por meia rupia, moeda indiana, ninguém a irá comprar. Olha só, gente, uma taça com água e procuram vendê-la, ninguém a irá comprar. Ao se misturar essa taça de água com 10 taças de leite, prontamente as pessoas lhe pagarão o valor de 11 taças de leite. Olha só que interessante. Se você mistura uma taça de água com 10 taças de leite, então as pessoas pagarão o valor de 11 taças de leite. Quer dizer, a qualidade da água foi substituída pela qualidade do leite, pela quantidade do leite. Ele ainda dá um exemplo. Se tomarem um punhado de lascas de madeira e as aproximarem de uma vareta de incenso acesa, ou de um cigarro, pode acontecer que elas não se acendam, quer dizer, as lascas de madeira, e que até abafem a vareta ou o cigarro, apagando-as. Por outro lado, se levarmos um montão de folhas de bananeira verdes e frescas a um incêndio no bosque, na tentativa de apagá-lo, o seu contato com o fogo pode alimentá-lo, em vez de extingui-lo, tornando-as parte dele. Então, você vê que os exemplos que ele dá com relação a essa questão da quantidade, da qualidade, é muito interessante. E a gente observa também que, no caso particular, por exemplo, da meditação, a gente diz normalmente que a meditação ela é individual. Não faz sentido meditação conduzida em grupo. Isso, de vez em quando, a gente ouve. Depende da abordagem que a gente faça, porque é claro que a meditação é individual, a meditação é subjetiva, cada um tem o seu caminho. Como Jesus disse, a porta é estreita. Quer dizer, a porta é tão estreita que não cabe ninguém, a não ser a própria pessoa, que a porta é subjetiva. Cada um entra pela sua porta, pelo seu portal interno. Isso é tranquilo, quer dizer, a meditação é uma prática, é uma vivência interna, individual, subjetiva. Só que nós temos que precisamos olhar isso dentro do nosso ponto de vista. A meditação conduzida, coletiva, é com outra abordagem, é um outro assunto. Não é substituir a meditação individual, que sempre tem que existir, precisa existir, independentemente dessa meditação subjetiva, a meditação conduzida e em grupo merece um outro tipo de abordagem. Vamos olhar um exemplo dos raios laser. Essa lâmpada comum, ela irradia os seus raios luminosos em todas as direções. É um número infinito de raios. Então perde-se muita energia com essa iluminação através dessa lâmpada comum. Só que, além disso, essa lâmpada comum, ela irradia a luz de todo o aspecto visível, quer dizer, segundo o que nós chamamos as cores do arco-íris. Todas essas frequências
das chamadas cores do arco-íris. Constitui um espectro visível. Isso significa, se você tem todas as cores sendo irradiadas nesses feixes, números infinitos, como as frequências são diferentes, as cores têm frequências diferentes. Em algum momento elas se anulam. Como uma está no pico positivo, a outra está no pico negativo. Então, dentro desse conjunto infinito de raios irradiados pela lâmpada, muita energia vai ser perdida, porque vão se anular. As frequências nesse somatório relativo, positivo e negativo, muitas dessas frequências, desses raios luminosos, dessa intensidade de energia, vai se anular. Então, perde-se muita energia com relação a esse tipo de lâmpada comum. Agora, imagina a pessoa que inventou, que criou ou que descobriu o raio laser. No raio laser, o que se faz? Concentra-se todos esses feixes, todos os raios, num único feixe de luz. Olha, todo esse número infinito de raios, né, que se irradiavam todo o espaço, converge num único feixe. E olha só que interessante, numa única frequência. Então existe, por exemplo, nós não somos muito entendidos nessa questão, mas existe, por exemplo, raio-x vermelho. Então, o feixe é emitido, concentrado, convergindo. Isso tem relação com a concentração, até em termos de meditação, né? Você vê que a concentração, em termos mentais, como concentra energia numa só direção. Então, o raio laser converge todos esses raios num feixe único e numa única frequência. Quer dizer, tudo se soma. Não existe subtração. Agora, imagina o poder que pode, dependendo da potência do aparelho, pode perfurar placas de aço, etc. Agora, imagina, por exemplo, fazendo analogia, uma reunião de meditação em grupo. Todas sintonizadas num único pensamento. Quer dizer, o fato de já ter um grupo de pessoas, e principalmente com o agrupamento dessas energias, né, essas energias concentradas, e voltadas para um objetivo único. Porque você já tem um grupo de meditação numa sala, cada um fazendo a sua meditação individual. Já é uma grande coisa. Você está ali com um grupo, trabalhando energia em grupo. Mas pode ser que uma esteja pensando no trabalho, outra pensando lá na prova que vai ter amanhã, outra pensando na namorada, outra pensando que tem que pagar a conta. Quer dizer, então, algumas podem realmente estar direcionadas para aquele objetivo. Mas é difícil que todos estejam. Se você tem uma meditação em grupo, conduzido por uma pessoa, não estou dizendo que deva ser uma determinada pessoa, não. Quer dizer, qualquer pessoa que esteja imbuída daquele propósito, e seja uma pessoa que realmente vivencie aquilo que está falando, e nós temos vários, principalmente aqui no Brasil, várias pessoas, lindíssimas pessoas, que conseguem fazer com que as pessoas se elevem espiritualmente e convirjam para aquele ponto comum. Então, agora imagina um cone, ou uma pirâmide, um cone. Olha a força de toda essa energia, de todo esse grupo, voltado para um objetivo único, conduzido por um pensamento único, independentemente da questão individual. Essa tem sempre a existir, claro que a meditação é subjetiva, individual, mas é um trabalho de assistência, né, de serviço ao próximo, você congregar energias em conjunto e conduzindo para aquele objetivo. Então, hoje em dia existem até reuniões de meditação em grupo,
envolvendo vários países, né? De vez em quando a gente recebe mensagens convidando para a hora tal, dependendo do país, do fuso horário. Olha, imagina o benefício. Nós temos exemplo, por exemplo, na Tailândia, milhares e milhares de pessoas cantando mantras ou fazendo meditação. Olha, imagina o benefício para o mundo, para toda a humanidade, para todo o planeta. Quando nós nos reunimos, assim, para benefício geral. Então, nós temos muitas oportunidades no dia a dia, nas nossas vidas, sermos úteis. Nós temos várias oportunidades, vários trunfos. Por exemplo, cantar o mantra Om em grupo é de uma força extraordinária. Nós temos exemplo de cantando individualmente. Houve uma época que nós cantávamos o Om 108 vezes, por exemplo, em casa. No início, nós tínhamos dificuldade, a nossa mente divagando muito, os pensamentos voltados para outras pessoas, para outras coisas, voltados para outras questões, sem vontade, às vezes, de iniciar até a própria prática de cantar o Om. Só que com a insistência nossa, nós começamos a cantar várias vezes. A intenção era cantar 108 vezes. E a proporção que nós íamos cantando, nós íamos, nos modificamos completamente. Era uma coisa muito visível e sensível. A mente passava a ter mais facilidade de concentração, sem mais divagações, sem mais apegos. Às vezes, antes nós estávamos sendo atraídos por pensamentos estranhos, que não tinham nada a ver com o assunto, apegados a desejos. E a proporção que íamos cantando o mantra Om, isso ia se desfazendo, quer dizer, deixando de existir. Não havia nada forçado, a gente não estava forçando nada, né? Forçando pensamentos estranhos para desaparecerem, se dissiparem. Não, isso acontecia naturalmente, só cantando o Om, procurando vibrar o Om. Começamos a sentir a coluna ereta, sem vontade de nos curvar. A gente já comentou isso várias vezes, né? Que quando a meditação é bem feita, o canto de mantras é bem feito, nós começamos a sentir energia subindo pela medula. Então, é uma postura natural, você não força, de você ficar com a coluna ereta, porque a energia vai subindo pela medula e, naturalmente, você vai tendo a postura ereta, naturalmente. E quando termina a meditação, no caso de meditação, ou canto de mantras, principalmente do Om, você não tem vontade de se movimentar quase, e principalmente de curvar a coluna. Se alguma coisa cai no chão, por exemplo, você desce com a coluna ereta e pega a coisa no chão e com a coluna ereta, porque você não sente vontade. Isso é uma coisa natural. Naturalmente acontece isso. E todo o ser vai sendo purificado, vai sendo energizado. Isso, uma pessoa cantando Om, procurando perceber todas as células do corpo vibrando esse som, o som da harmonia universal. O som que tem o poder de criar, quer dizer, todo o universo criado pelo poder da vibração cósmica, da palavra divina, do verbo. No início era o verbo, tudo foi feito a partir do verbo. Só no princípio tudo era o verbo. E o verbo se manifestou na forma de tudo que existe, em termos de manifestação, de todos os universos, de todos os níveis, todas as dimensões. É um som que tem um poder de criar toda essa beleza universal, todo o cosmos. Nós não paramos para imaginar o poder que nós temos nas mãos de nos auto-transformarmos. Todo esse conhecimento, todo esse ensinamento que nós recebemos de Sai Baba, de Krishna, de Buda, de Jesus, de todos esses grandes mestres, Ramana Maharishi, Ramakrishna, Vivekananda. Imagina um grupo de pessoas cantando Om com esse pensamento, com essa vibração, com esse sentimento,
com essa vivência interna, não é só cantar. No nosso caso particular, quando a gente cantava o Om mentalmente, a gente tinha facilidade para devagar. Porque se você coloca o mantra, ouvindo o mantra, mas isso vai depender de cada um, né? Claro, por isso que a gente diz que é relativo, vai depender de cada um. Há pessoas que divagam facilmente. Então você bota um som com o mantra. Aí no início você vai junto, daqui a pouco você está pensando em outras coisas, a mente está devagando. Mas quando você canta, aí você não divaga. É um aspecto, quer dizer, pode haver outros aspectos, mas é uma abordagem ampla. Mas quando eu cantava o Om, por exemplo, estou pensando nas células cantando. E eu percebo, é como se o corpo, a própria pele, estivesse vibrando o som. E as cordas vocais vibrando. Então o efeito era muito poderoso. Então é um poder de autotransformação que nós não aproveitamos, simplesmente cantando o som da harmonia cósmica do poder criador de tudo, de todo o cosmos. É a manifestação do divino que nós somos. Moacir, e tomar conhecimento primeiro da existência das energias. Segundo, tomar conhecimento de que essas energias das pessoas exercem influência recíproca, de qualidade ou de baixa qualidade. Isso pode ajudar as pessoas a buscar o satsang, as boas companhias. E naquele caso específico que você falou, até buscar uma forma adequada de apoiar aquelas pessoas que precisam. Né? Agora, sem tornar isso uma paranoia repulsiva, o que acontece com muita gente. Né? Muitas pessoas que já conhecem alguma coisa, elas passam a repelir o convívio, achando que com isso elas se beneficiam do isolamento, o que também é uma postura equivocada, né? São extremos, né? Como Sai Baba disse, se você tem condições, sozinho, individualmente, ajudar a um grupo de pessoas em condições débeis, né? Se você acha que tem condições, tudo bem. Agora, a abordagem do Sai Baba, ele está falando para multidões, né? Ele está falando para... Isso aí é em discurso. Então, a importância dos grupos espiritualistas, por exemplo, dos sociais, e de benefício à humanidade, quer dizer, a formação desses grupos é importante, porque é um trabalho em grupo. Você vê nessas grandes catástrofes, tem gente que aparece individualmente e dá uma força tremenda, extraordinária, né? Você vê como é que um grupo é organizado, tem as suas experiências, as suas táticas de apoio, como isso é importante. O Jesus tem uma frase muito legal, que tem a ver com o satsang, que é uma frase muito conhecida, né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Onde 2 ou 3, quer dizer, onde 2 ou mais, né? Mas alguém pode perguntar, mas se eu estiver sozinho? 2 é o mínimo para uma reunião, né? Pois é, aqui está falando em reunião, porque alguém pode perguntar, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E se eu estiver sozinho, ele não vai estar? Aí outra questão aqui está falando na importância do grupo, das reuniões do satsang, né? Porque cada um individualmente já é plenitude. Está manifestado em tudo e em todos, né? E é interessante que no Antigo Testamento tem uma frase muito, muito legal, que é: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Quer dizer, andar na presença de Deus e andar na presença, como o Sai Baba diz, né, todos os grandes avatares dizem, e todos os mestres dizem, e andar na presença dos sábios, né, naqueles que seguem o caminho da verdade.
do despertar da realidade interna. E nós nos lembramos até daquela historinha que o Ramakrishna contava do filhote de tigre, né? Que foi criado entre ovelhas. Quer dizer, o filhote de tigre perdido, encontrado por um grupo de ovelhas. Então ela aprendeu a comer erva, a balir, ao invés de rugir. Aí quando ele já estava grande, já adulto, aparece um outro tigre vindo da floresta estranha. Aquele tigre balindo como as ovelhas e comendo erva. Aí esse tigre ovelha ficou apavorado, já ia fugindo quando viu o tigre da floresta, né? Mas o tigre da floresta conseguiu se aproximar do tigre ovelha com muito custo, convenceu esse tigre ovelha a estar diante de um lago, as águas límpidas de um lago. Aí mostrou para ele ali, você é tigre, como eu, não somos diferentes. Aí conseguiu mostrar ao tigre ovelha que ele não era ovelha, era o tigre mesmo, tigre real. Então o Ramakrishna faz essa analogia, né? E nós cabem muitas analogias aí, né? Muitos casos análogos, né? Que você pode depender desse exemplo, né? A gente já ouviu alguns grupos colocarem, ao invés de tigre, colocar um leão, contado por Ramakrishna também. Mas é que nós ouvimos, e leão foi um tigre. Mas ele faz... Sai Baba sempre usou a expressão, vocês não são, lembrem-se, vocês não são filhos de ovelha, vocês são filhos do leão. Justamente. Sempre usou essa expressão, várias vezes. Né? E justamente aí a analogia é muito profunda, né? Porque nós vivemos entre ovelhas e achamos que somos ovelhas, quer dizer, nós não despertamos para a real natureza, o ser divino que nós somos, quer dizer, dentro de nós existe toda a sabedoria sobre a verdade, toda a saúde, futuramente não muito distante, nós teremos plena saúde, quer dizer, o corpo físico, nós seremos eternos mesmo, porque alguém pode achar um absurdo, até do ponto de vista espiritual. Estão achando que o corpo é um veículo provisório. Mas existem planetas em que não existe morte. Não existe morte do corpo. Porque a medicina está tão adiantada, não é preciso ir muito longe, não. Aqui, neste planeta nosso, nós já lemos opiniões, teses de cientistas, dizendo que futuramente a medicina terá solucionado a questão da morte do corpo. Isso já ouvimos várias vezes dito por cientistas. Alguém pode dizer, não, mas aí, como é que vai ser? Eu tenho que morrer. Eu tenho que morrer, eu tenho que ir para outros planos, não só aqui no plano físico. Mas é como os mestres na Índia fazem, alguns, e outros planetas também existem. Chegar um momento, olha, a minha missão aqui está cumprida. Então, tchau, e se liberta. Quer dizer, não há mistério. Então, nós particularmente acreditamos que muito próximo está esse tempo. Saúde perfeita, felicidade, harmonia. O Sai Baba já disse que nós não imaginamos o que está por vir, em termos de magnificência, de grandiosidade. E nós somos grandiosos. Quer dizer, somos a própria plenitude divina com todos os dons divinos. Só que não paramos. Sai Baba chega e diz, você deu. E aí? O próprio avatar, a própria divindade encarnada, conscientemente, na forma humana, chega e diz, você é Deus e precisa despertar a consciência dessa realidade. E o que nós fazemos com isso? Parecem frases de efeito, passam, entra no ouvido e sai pelo outro. E aí? Mas a gente tem que parar, peraí. Eu sou a própria divindade e preciso despertar isso. Então, vou focar a atenção nisso. Eu sou a própria divindade. Eu sou a própria divindade.
ultimamente ia dizendo, eu sou, eu, quer dizer, eu sou, não tem mais atributo, o circuito se fecha. Eu sou o eu, quer dizer, o eu é maiúsculo, a consciência divina. O objeto se confunde com o sujeito e a própria fusão. Tudo é uma coisa só, não há mais diferença. Então, esse é o ser real que nós somos. O próprio Avatar vem e nos diz isso, e afirma isso. E sejam felizes. Isto é uma ordem. E aí, o que nós fazemos com tudo isso? Somos abençoados com todos esses ensinamentos, essas informações, e não fazemos uso de todas essas benesses que temos recebido o dia inteiro. É uma questão só de conscientização. Qualquer um de nós pode ter momentos de insight, de percepção, de vivência dessa realidade. Bom, acho que nós estamos tomando muito tempo já. Gostaria que você finalizasse, né, uma mensagem de finalização, mas antes eu quero agradecer aqui as pessoas que entraram depois, que eu fiz aquele primeiro registro, vou na ordem do último para o mais recente, Deusdete Júnior, Heloísa Quenteca, Alcina Lago, Rosinelli Góes, Mariazinha Valentim, Regina Célia Schwartz, a Rita Roselei, Jane Cardoso, Maria da Glória, lá de Porto Velho, a Jane, lá de Belém, a Verita Sai, Maria Lúcia, de Ribeirão, Iraci, Regis, Weisheimer, Júlia Meríssima, e os demais que eu já tinha registrado. Bom, então quero agradecer a todos, pedir que se inscrevam no canal, porque ajudem o canal a crescer, mais pessoas usando o ensinamento que o Moacir acabou de nos trazer a respeito da qualidade e da quantidade. Né? Isso influencia mais. Quanto maior for esse canal, os ensinamentos que forem passados aqui vão atingir mais pessoas, fazendo uma massa crítica, causando um efeito positivo no planeta, na vida das pessoas. Então é importante que você se inscreva, fortaleça o canal, compartilhe, convide seus amigos. Olha, entrou a Bel aqui agora também, a Maria do Socorro Silva também. Deixou eu comentar. Então é isso, ajude o canal, porque o canal, ao propósito desse canal, é falar de yoga, de espiritualidade, e no futuro, até de assuntos relacionados à saúde física mesmo, mental, e assim por diante. Assim, então, vou deixar que você para você sim. Então, queremos agradecer a atenção. Nós estamos sendo alimentados por esse satsang, porque é o satsang, né, com todo esse jardim florido aí, com todas essas flores reunidas aqui, em torno de um propósito comum, que é o despertar da consciência divina em cada ser. Então, Sairam, Namastê, saudações a todos. Boa noite para você, Moacir, boa noite a todos que estiveram conosco até agora. Eu acho que futuramente vão ver esse vídeo. Eu espero que aproveitem bem o conteúdo que foi passado. Bom, Moacir, até breve. Tchau.